Hoje vai ser um dia muito feliz com a apresentação deste livro para todos os intervenientes, ou seja, os nossos séniores que participaram numa das nossas atividades da Academia Sénior e que temos várias atividades, nomeadamente ligadas à parte física, o yoga, o pilates, a dança, mas também temos outras atividades como a introdução ao inglês, a introdução à informática e temos o Contar um Conto. O Contar um Conto era uma atividade da Academia Sénior, ou seja, dirigida para os séniores aqui da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argibai, e com o objetivo de eles terem uma ajuda, um apoio para escreverem uma história em que a única coisa que lhes era pedido, uma história, uma experiência, ou que falassem de um personagem histórico, em que a única coisa que lhes era pedida é que fosse sobre a Póvoa de Varzim. Mas há uma temática... É sempre sobre a Póvoa, ou seja, a única coisa que lhes é pedida é a Póvoa, depois cada um tinha a sua temática. Muitas vezes há aqui pessoas que falaram sobre familiares próximos, que foram pessoas que tiveram um papel importante aqui na Póvoa de Varzim, outros sobre instituições históricas da Póvoa de Varzim, sobre os heróis poveiros, obviamente, sobre o Cego de Maio, sobre o Patrão Lagoa, como não podia deixar de ser. O objetivo de deles escreverem estas histórias era para mais tarde fazer um livro, fazer esta coletânea, ou seja, juntar estas histórias aqui e depois contar às crianças, contar aos mais novos, cada um deles, os que escreveram, ou seja, os autores das histórias, irem a infantários e a escolas primárias. Será esse o objetivo? É o objetivo depois, é a terceira fase. A primeira fase foi durante estes anos reunir estas pessoas à volta deste projeto e que são 20 histórias que estão aqui compiladas. A segunda fase, portanto, era a publicação do livro, era conseguir reunir isto em livro, e a terceira fase deste projeto será, de facto, convidá-los, e já temos alguns interessados, há pessoas que são sempre mais... não se acham capazes, mas temos incentivado a isso, também com a ajuda do Varzim Teatro, que lhes tem dado, que também fez parte da formação delas em técnicas de expressão, portanto, com o Varzim Teatro, e que para as ajudar, tanto a encarar o público, mas essencialmente o que se pretende é fazer a cristalização destas histórias, destas memórias, destas pessoas. Podemos dizer que será o primeiro de outros. Já por isso é que eles chamam-se Contos Poveiros 1, já estamos a contar e fazer o segundo. Mas, de facto, o objetivo era cristalizar estas histórias, estas memórias destas pessoas, que depois acabam por deixar aqui um testemunho, o seu testemunho, a sua visão, não é? De como estas coisas são e de como elas se passaram na sua geração, que obviamente os livros têm esta capacidade de transportar estas ideias e estes sentimentos para o futuro, mas também têm a capacidade de transportar um dia os filhos e os netos destas pessoas para os avós que escreveram isto, e portanto fica aqui este livro, que acaba por ser uma espécie de máquina do tempo entre esta geração e as que hão de vir. Ok, obrigado.